Boa noite. Hoje a gente está aqui para a 10ª live, 10ª transmissão ao vivo que eu fiz nessa sequência, né? Foram 2 semanas fazendo transmissões todos os dias, falando sobre constelação familiar, falando sobre alguns temas específicos dentro da constelação. E eu estou bastante feliz de estar hoje no 10º dia seguido falando sobre isso, né? Acho que é um tema que eu gosto tanto de trabalhar, todo mundo diz, né? Poxa, Ju, você faz com muita paixão, você trabalha e você demonstra muito amor, e é verdade mesmo, né? Eu gosto muito da constelação, eu acredito muito na constelação e como ela transforma, né, a nossa vida, a vida das pessoas que acabam passando por uma constelação e se envolvendo com o tema, é por isso que eu faço e trabalho com muito amor. E aí, então, hoje é o 10º dia, como eu falei, 10ª live seguida. Queria só lembrar que quem está assistindo, por acaso, essa em primeiro, né, tem as outras, elas ficam na linha do tempo aqui no Facebook. Se você está assistindo pelo Facebook, depois esse vídeo vai ser disponibilizado também no YouTube, mas elas ficam aqui no Facebook na linha do tempo. O primeiro vídeo eu falei sobre o que é a constelação, depois eu entrei e falei sobre as ordens do amor, né, cada dia eu expliquei um pouquinho mais sobre cada uma das ordens, falei como que a constelação pode nos transformar e qual é o funcionamento disso, né, e depois essa semana eu falei sobre temas específicos, sobre carreira, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre autoestima, e hoje eu vou falar especificamente sobre família. Então, queria agradecer a presença de vocês, eu vi que já tem gente entrando, né, então, muito obrigada por estarem aqui assistindo. Queria também lembrar que todos os temas que eu falo, e a ideia da live, da transmissão, não vai ser muito longa, né, para que vocês possam acompanhar e não ficar também muito tempo, muito longo na frente do computador, então, ou do celular. Então, a ideia é trazer um pouco dessas reflexões, um pouco desse conhecimento. Tem bastante mais conteúdo no meu canal no YouTube, é youtube.com/c/Juliane Slicker. E tem também um curso que eu faço, vai começar segunda-feira agora, né, a última turma do ano. Tem pouquíssimas vagas, porque já teve bastante gente se inscrevendo. Hoje, inclusive, eu tenho que pegar as últimas inscrições que eu vi lá, que já tem algumas inscrições novas, então realmente o curso está com poucas vagas. Então, eu vou avaliar todo mundo, eu sempre coloco aqui, né, uma aplicação que você faz, e eu leio todas as avaliações, todas as aplicações, e aí a gente monta uma turma, né, então a turma está quase fechada, então se tiver interesse, eu vou falar um pouquinho mais para frente como funciona, como que é o funcionamento aí desse grupo. Para começar, né, e aí hoje eu vou falar sobre família, que é um tema bastante importante, e a constelação chama constelação familiar, né, ou algumas pessoas chamam de constelação sistêmica, porque é o nosso sistema, né, nós vivemos em sistemas, e o nosso sistema principal, de onde a gente tira a nossa energia vital, de onde a gente realmente nasceu, né, de onde a gente recebeu a nossa vida, é da nossa família. E é por isso que a gente está tão conectado com as histórias e com tudo que vem da nossa família. Então, antes de eu entrar no tema específico, eu queria só falar um pouquinho, né, brevemente, sobre o que é a constelação. Constelação é um tipo de terapia em que a gente pode acessar as informações que estão no nosso inconsciente. Elas vêm de nós e do nosso sistema, dos nossos ancestrais, né? A gente carrega essa energia na nossa vida. E aí, como que a gente, então, usa isso para fazer uma terapia ou para resolver alguma questão que a gente tem? A gente acessa essas informações por meio de representação. A gente coloca para fora. Quando está aqui dentro é mais difícil da gente entender. O inconsciente é algo que é bem inexplorado, é bem difícil da gente entender. Então, existem diversas terapias em que você vai acessar essas informações do inconsciente e vai modificar. E a constelação é uma das, né, oportunidades, uma das possibilidades que você vai poder fazer isso, né? A gente chama de terapia breve, né? Em uma sessão, de fato, você consegue olhar para um problema em específico, já entender, já trazer a consciência muito do que está por trás, né? E já modificar. Quando a gente modifica o que a gente está representando fora, a gente também modifica dentro. E como a gente faz isso? A gente faz isso acessando o campo morfogenético, né? No primeiro vídeo eu expliquei um pouco mais sobre isso, sobre esse funcionamento. Então, se vocês quiserem olhar um pouco mais de informação, tem lá nesse primeiro vídeo.
Tem bastante gente que entrou já. Miriam tá aí, a Cris, a Deusa. Obrigada, gente, pela presença. Então, vamos lá, né? Falando do sistema, falando da família e é o sistema de onde a gente recebe a nossa vida, então, né? Existem diversas questões quando a gente fala, né, sobre família. E é interessante, até lembrando a minha irmã, a Cris, que está aqui assistindo, ela fez aniversário essa semana, né, no dia 31 de outubro, e a gente brinca que ela é a bruxinha da família, né, Dia das Bruxas. E aí eu fiz um post para ela de aniversário e ela comentou, ela respondeu, falou assim, quem fala que a gente não escolheu a família está mentindo. E é verdade, porque dentro da nossa família, a gente aprende muita coisa, né? E é interessante a gente pensar nisso, assim, a nossa família é a família perfeita para a gente, ela traz todas as experiências que a gente precisa ter. Os nossos pais são os pais perfeitos para a gente, os nossos irmãos, ou seja, todas as situações que a gente tem são situações que nos levam para o nosso crescimento, né, para o nosso aprendizado. Então, conscientemente e inconscientemente. Conscientemente a gente percebe muitas coisas sim, né, às vezes alguns conflitos, às vezes algumas coisas não dão certo, e depois quando passa a tormenta, você fala, putz, mas eu aprendi muito nessa situação, então eu tenho que agradecer minha família por isso. Só que às vezes inconscientemente, às vezes não, é sempre, inconscientemente também, e a gente não percebe. Muitas vezes a gente acaba ficando preso ao nosso sistema familiar e a gente não consegue modificar alguns padrões, né, de comportamento. A gente vai repetindo algumas histórias que às vezes a gente não percebe que está fazendo, né? Então, eu acho muito interessante da constelação, quando eu começo a falar sobre a constelação, quando as pessoas veem os vídeos, né, e eu trago algumas reflexões e eu falo, poxa, mas esse comportamento que você está tendo, isso é seu? E você percebe esse padrão nos ancestrais, né, daqui para trás? E muitas vezes as pessoas falam, não, é verdade. Com meu pai foi a mesma coisa, com meu avô, com meu bisavô, né, ou com a minha mãe, enfim, depende para onde vai. Mas muitas vezes a gente está repetindo padrões de comportamento. E a gente não percebe, não se dá conta. A gente tenta e vai patinando e patinando, né, e não consegue resolver. Existe um conceito muito importante que a gente fala bastante na constelação familiar, que é a fidelidade ao sistema familiar. Como a gente recebe, aí tudo que eu vou comentar agora, tudo que eu falo tem a ver sim com o inconsciente. Então, como a gente recebe a vida dos nossos pais, a gente ama demais nossos pais por isso, os nossos pais biológicos, né? E a gente honra os nossos pais sempre. Então, significa o quê? Que a gente faz tudo por eles. Inconscientemente, algumas vezes conscientemente, a gente faz tudo por eles. Só que o que a gente aprende na constelação é que o amor, ele não vem antes da ordem. Na verdade, a ordem deve vir antes do amor. E existe uma ordem muito importante, que é a ordem da hierarquia, que é quem veio antes é maior do que quem vem depois. Quem veio antes, né, ou seja, quem veio antes, que são os nossos pais, e nós viemos depois, eles têm os problemas deles, as questões deles, as situações deles, inclusive questões deles com os pais deles. E aí, se a gente quer lá pequeno, nessa ordem, a gente tenta resolver as coisas por eles, inconscientemente, a gente acaba criando emaranhamentos, né? E é isso, e aí que entra a questão do... Olha, hoje eu tô falando de família, tá minha família inteira aqui, minha irmã tá me mandando um monte de coraçãozinho aqui, Ana Carolina, a Cris, que é minha outra irmã, né? Minha mãe também estava lá. Obrigada, família honrando aqui. Obrigada, todo mundo aqui. Priscila, boa noite também. Vi que a Milena entrou. Que legal ter todo mundo aqui, né? Então é isso, assim, quando a gente... o conceito de fidelidade ao sistema familiar é esse, a gente aprende algumas coisas dentro da nossa família, né? E a gente, inconscientemente, a gente quer repetir aquilo. Por quê? Porque a gente acha que se a gente fizer igual, a gente está honrando e a gente está resolvendo algum problema da nossa família, né? A gente não percebe que às vezes a gente precisa romper com algum padrão. Quando a gente rompe com algum padrão, muitas vezes a gente rompe para evoluir, para levar o sistema familiar para outro patamar.
Você cria um novo sistema a partir de você, né? E aí você casa, tem filhos, enfim, você segue, né, a sua vida saindo do guarda-chuva dos seus pais ali. E aí nisso, para você fazer diferente, você tem que romper algumas coisas. E aí a dificuldade do rompimento, né, a dificuldade que eu estou falando da fidelidade ao sistema familiar. Né? Existe esse conceito muito forte de fidelidade. Então, quando a gente vai querer fazer diferente, é como se a gente rompesse com alguma coisa. Se a gente não consegue bancar essa escolha, muitas vezes a gente fica preso ao nosso sistema familiar e não consegue seguir adiante. E aí que também causam esses emaranhamentos, como eu falei, são muitas repetições de padrão. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o alcoolismo, né? Já vi constelações em que o rapaz foi constelar e ele falou, meu pai tinha problema com alcoolismo, meu avô tinha problema com alcoolismo. Eu não sei mais atrás, mas eu já ouvi história do meu bisavô, tataravô, cair na mesa assim, do almoço, né, de tanto ter bebido. Então, eu imagino que tenha mais para trás, a pessoa falou. Então, para essa pessoa deixar de ser alcoólatra, de ter problemas com álcool, ele tem que negar um pedaço da família dele. E é muito difícil fazer isso. Por quê? Porque ele aprende energeticamente, como eu falei, inconscientemente, né? Não é uma escolha consciente muitas vezes. Inconscientemente, ele aprende que é aquilo que os homens da família fazem. Então, ele vai continuar fazendo. Poxa, mas eu não quero isso, não quero ter essa dependência química pelo álcool. Como que eu vou fazer? Você tem que bancar esse rompimento. E é difícil, muitas vezes, a gente fazer isso sozinha, né? Então, a constelação é algo que a gente pode olhar, entender qual é o movimento que tem por trás disso, entender de onde originou isso nessa família. Por que que lá atrás o bisavô, o tataravô, começou a ter questões com dependência química? Por que que isso foi se, né, perpetuando dentro da família? E quando a gente volta, a gente dá lugar, às vezes, a algo que não foi visto, a gente consegue colocar em ordem lá atrás. E aí eu falei, acho que foi no vídeo de ontem também, quando a gente coloca em ordem algo que veio antes, é como se a gente abrisse uma torneirinha de energia lá que foi tampada em algum momento, né? Ou criou-se um nó, criou-se um emaranhamento, e isso foi tampado. Na hora que a gente pode abrir, a gente recebe essa energia diferente aqui. A gente tem mais consciência das nossas escolhas e a gente recebe essa energia diferente. No curso, né, que eu faço de constelação, a gente consegue entender, a gente consegue ver o que tem por trás de muitas situações. Eu ensino as pessoas a se conectarem com o campo, com essa intuição que todo mundo tem, né? Ninguém é mais especial do que ninguém para fazer uma constelação que sabe ler o campo melhor. É simplesmente uma questão de se abrir para essa leitura do campo, abrir essa mente intuitiva, sair um pouco da mente racional, onde a gente mais fica, e a gente abrir esse campo para essa mente intuitiva, e aí, a partir disso, a gente poder, então, se conectar com toda essa informação do sistema familiar que está disponível, né? Então, é muito interessante, as pessoas fazem muitos exercícios, né? No grupo, eu proponho fazer muitos exercícios para que a gente vá se conectando e a gente vá aprendendo a ler o campo, né? E essa é a parte mais legal, que eu gosto muito da constelação, assim, a gente acessar essas informações que estão lá. E aí, com isso, a gente consegue acessar o nosso inconsciente também e é possível modificar. Então, como eu estou falando, né, a família, o tema específico família, a gente tem que entender esse conceito de fidelidade ao sistema familiar, as dificuldades que a gente tem na nossa família, elas servem sim para o nosso crescimento, sempre. E, de novo, conscientemente ou inconscientemente. Às vezes a gente está patinando e tudo que acontece na nossa vida hoje, ela serve para mostrar algo que tem que ser visto. A gente tem que dar lugar a algo lá no passado que não foi dado lugar e aí por isso a gente vem repetindo. Uma coisa interessante também, lembrei agora, né? Acho que é legal compartilhar também. É bom da gente conhecer esse conceito também. Quando algo não foi visto lá atrás, numa outra geração, isso vai se repetindo, né, de geração para geração, e a gente está hoje vivendo um emaranhado que às vezes não é nosso. Só que esse emaranhado, ele vai ficando pior, cada vez pior. Então, por exemplo, a dependência química que lá atrás poderia ser uma dependência mais leve de álcool, enfim, e isso vai passando de geração para geração,
Atualmente, a pessoa que tem esse emaranhado, ela pode ter dependência não só de álcool, mas de outras drogas, ou seja, tudo vai ficando pior, vai ficando mais acentuado. Por quê? Porque é como se a energia estivesse lá, ela precisa fluir, ela precisa fluir. E a gente vai sentindo aqui no nosso lugar algo que assim, nossa, isso precisa ser visto. Quando a gente faz uma constelação, a gente traz a consciência, tudo isso, a gente pode liberar tudo, né? E é lindo, assim, cada movimento maravilhoso, né? Cada constelação que eu faço é maravilhosa, e realmente são presentes que eu ganho sempre, né? Sou muito grata pelo trabalho da constelação, porque a gente percebe todo esse fluxo de energia nas pessoas que se constelam, né? Então, como que a gente pode fazer para acessar essas informações? Como que a gente pode fazer para entender, colocar em ordem, né, dar lugar a tudo? Constelação não é para todo mundo, a gente realmente precisa ter essa coragem, essa disposição, essa vontade de entender o que está por trás, porque muitas vezes um emaranhado também nos deixa num lugar de conforto para a gente, é mais fácil a gente reclamar da situação que a gente tem do que a gente fazer alguma coisa para mudar em alguns momentos. Então a constelação, ela te mostra, fala assim, olha, você está aqui porque tudo veio antes, mas é uma escolha sua continuar aqui ou mudar. Então, é o que eu comecei dizendo, não é para todo mundo. Você tem que ter essa coragem de olhar e falar, tá, o que eu quero mudar? O que precisa acontecer de diferente na minha vida para que aí eu faça diferente a partir de agora. Então, nesse sentido, você pode fazer uma constelação individual ou em grupo, mas é uma constelação pontual, que você tem um tema específico, vou lá e faço uma constelação. É o cirúrgico, vou lá, resolvo aquele tema, aquele problema. Né? E isso já vai reverberar em várias áreas da sua vida, e é um processo bem profundo e intenso. Depois que você faz uma constelação, você fica uns 2, 3 dias absorvendo tudo aquilo, porque, como eu falei, não é racional, então a gente fica num estado mental, assim, um pouco, né, até meio que onde que eu tô, a gente fica uns dias assim, até a gente voltar ao normal. Quem já fez constelação sabe disso, né, é bem interessante esse processo e é bem intenso. A gente tem um outro extremo, que é o processo de coaching sistêmico, e a gente pode ver mais paulatinamente, a gente vê com a mesma profundidade, só que a gente vai vendo vários aspectos, né, dos temas que a gente quer ver da nossa vida, a gente define um objetivo, né, que eu quero chegar em tal lugar, e aí a gente vai fazendo reuniões semanais, toda semana a gente faz uma reunião, e a gente faz pequenos movimentos de constelação, que aí não são tão intensos, a gente não fica tão fora do ar, mas a gente consegue, e aí em 10 reuniões, a gente mexer muita coisa, e é um ganho muito grande em todas as áreas da vida, né, que a gente escolher tratar, que a gente escolher trabalhar. Né? Eu costumo dizer também que é como se a gente fosse uma cebola, e a gente vai tirando essas camadas, e a gente vai fazendo esse processo ao longo dessas sessões de coaching. E o grupo, né, tá no meio do caminho. São cinco encontros e são temas que são os que mais as pessoas têm necessidade de ver ou de conhecer, pelo menos acabam procurando mais para entender o que acabam se prendendo mais, né, nas suas questões de vida e de desenvolvimento pessoal e profissional, que é carreira, que é relacionamentos, que é dinheiro, prosperidade. E aí eu também tenho outros 2, são 5 encontros, são 5 módulos, então eu tenho outros 2 módulos, um é para aprofundar a constelação como um todo, explicando como as do amor, elas funcionam como um todo, de uma maneira mais aprofundada, e o último módulo são as frases de cura, é um conjunto de frases em que todo mundo consegue acessar, e então fazer alguns movimentos para si, né, não é a mesma coisa daquela constelação que eu falei, cirúrgica, intensa, mas são movimentos para ciclos, para a gente encerrar ciclos, para a gente entender os ciclos, são movimentos para eu olhar para um objetivo, ver o que ainda me impede de chegar nesse objetivo, e não só ver, não só trazer a consciência, mas também modificar. Também, a hora que eu trago a consciência e eu uso as frases de cura, eu também modifico o estado. É uma constelação de fato, né? Eu modifico esse estado e aí eu posso agir diferente também. Então, como eu falei, grupos são 5 encontros, diferente o coach eram 10 e o outro é 1, né? A constelação pontual. O grupo são 5 encontros, são grupos de pessoas, de no máximo 10 pessoas, por isso que eu falei que
as vagas estão acabando, realmente já teve bastante gente inscrita, né, e já dei retorno para algumas pessoas que já estão certas aí de que vão entrar no grupo. O grupo vai começar segunda-feira, esse último grupo do ano. Então, são 5 encontros, é um grupo de no máximo 10 pessoas. Por que 10? Porque eu quero estar próxima de todo mundo, né? A gente faz um grupo no WhatsApp também, que eu mando exercícios, que eu respondo dúvidas, né? Eu estou sempre presente lá para mandar todo o material também, que eu divido, que eu apresento nas aulas, o material e as aulas gravadas. Então, realmente está tudo organizadinho aí nesses 5 encontros, uma vez por semana, né? Então, se você tem interesse de participar, tem o link aqui do lado, ou em cima, nunca sei o Facebook onde mostra, mas tem na barra, né, aqui em cima no banner aqui do Facebook, tem o botãozinho lá também para se inscrever, no YouTube também. Então, esse link, na verdade, vai te levar para uma página que lá tem todas as informações do grupo, tem um vídeo que eu gravei explicando com mais detalhe o conteúdo de cada uma das reuniões, tem as informações de dias e horários, porque é online, mas é um dia e horário marcado em que eu tô lá e a gente faz isso junto, né? A gente faz essa reunião junto, eu tiro dúvidas, eu explico os conceitos e eu faço constelação também. Eu sorteio uma pessoa para ser constelada cada dia. Então é bem interessante a gente assistir a constelação de alguém, né? Ou ter a sorte, né? Ou a chance de ser constelado em um dos encontros, tá bom? Então, é uma outra oportunidade aí de participar. As meninas colocaram aqui que estão aguardando o retorno. Como eu falei, eu recebi as inscrições, entre hoje e amanhã eu dou retorno de todo mundo. Por quê? Porque já é na segunda-feira que começa, né? Então, até amanhã a gente consegue resolver tudo, tá bom? É isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem colocar aqui. Se vocês assistiram esse vídeo não ao vivo e ficaram com alguma questão, também podem escrever aqui, podem mandar mensagem em inbox, né? Eu estou sempre à disposição. Eu vejo, na medida que eu consigo responder, eu realmente recebo muitas mensagens, mas na medida que eu consigo responder, eu vou respondendo todas as mensagens, não deixo mensagem sem responder. E estou mesmo à disposição. E também, se vocês quiserem sugerir temas para vídeos, eu gravo um vídeo por semana. Então, toda semana tem um vídeo diferente no canal no YouTube. Então, também pode ficar ligado lá, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, para você sempre receber conteúdo novo de constelação e entrar mais nesse mundo que eu falei que é tão lindo, né? Tão transformador. Né? Então, acredito muito nessa transformação e no crescimento de todo mundo por meio da constelação. Tá bom? Muito obrigada por todo mundo que acompanhou, né, essas lives, essa sequência de 10 lives, hoje é a 10ª, depois eu penso em novos temas para fazer outras, mas por enquanto, né, são 10, na sequência foram essas 10, então muito obrigada a quem acompanhou todas, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo grande, tchau, gratidão.